Irmãos e irmãs, vamos iniciar mais um programa Meditando a Palavra. Através da leitura orante, vamos meditar, refletir, orar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 13 a 19, que é o Evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volte sua atenção a Deus e procure desligar sua mente dos barulhos exteriores e interiores. Faça algumas respirações para trazer sua atenção no aqui e no agora. Vamos pedir pelo auxílio do Espírito Santo. Vamos pedir que Ele nos guie neste momento, nesta meditação e na nossa oração. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Para começar, escute simplesmente a palavra de Deus. Busque ouvir com atenção enquanto se faz a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Pedro e São Paulo, os dois apóstolos, são as duas colunas da Igreja, que se uniram no testemunho de Cristo até a morte. Em campos diferentes, ambos semearam o mesmo Evangelho, combatendo o bom combate da fé. Foram santificados porque permitiram que Deus acontecesse na vida deles. Nesse Evangelho, Jesus pergunta a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? E hoje Jesus também faz essa pergunta a mim e também a você. Na resposta de Pedro, há mais que uma resposta. Ao dizer que Jesus é o Messias, Filho de Deus vivo, Pedro demonstrou também que havia uma comunhão entre ele e Jesus, e que isto implicaria em um novo jeito de viver, um novo jeito de olhar para as coisas. E Jesus se alegra com a resposta de Pedro, pois professa a sua fé e declara a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. A graça do Espírito Santo acontece. É o Espírito Santo que o Pai do céu envia, que toca o coração de Pedro, então ele professa sua fé a Jesus. Houve neste momento também uma mudança interior. Aquele Pedro que um dia se afundou na água porque foi fraco na fé, agora já tem uma fé mais sólida, mais consistente. E Jesus vê que Pedro está preparado e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Jesus faz esta promessa e diz: edificarei, e não diz edifico a minha igreja. Pois, embora Jesus fosse conduzindo Pedro pacientemente, ele observa e sabe que Pedro ainda não está pronto. Jesus vê a fragilidade da sua fé, a fragilidade daquele homem que ainda não deixou essa experiência de fé se enraizar dentro dele. Por quê? Porque o homem velho estava muito vivo ainda em Pedro. Sua fé ainda era superficial. Era como a semente, como aquele evangelho que fala que a semente que caiu nas pedras e não cria raízes. Semelhante era, sim, a fé de Pedro. Pedro não quer enxergar e aceitar que tipo de morte teria Jesus, a morte de cruz. Ele não quer abraçar a cruz. E Jesus diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e segue-me. E segue-me a cada dia. Este é o caminho, abraçar a cruz aos sofrimentos. Deus não quer que sofremos, mas quer que amemos. A fé, para que amemos, a fé tem que se aprofundar no amor. Que eu possa responder a Jesus que Ele é o Senhor da minha vida. Deus não quer que sofremos, mas quer que amemos. Este é o caminho, abraçar a cruz aos sofrimentos. Deus não quer que sofremos, mas quer que amemos. A fé tem que se aprofundar no amor. Que eu possa responder a Jesus. Eu creio, Jesus, tu veio ao mundo, vestiu a nossa carne, andou no meio de nós e permanece vivo. E eu caminho sabendo que tu és o meu Senhor. Senhor Jesus, por intercessão de São Pedro e São Paulo, peço que me ajude a reconhecê-lo sempre como Senhor da minha vida. Dá-me um coração vigilante, convicto e confiante, obediente, como foi o coração desses dois apóstolos, para que eu possa compreender e praticar o teu evangelho no meu dia a dia. Rogo também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que governe o povo de Deus segundo o coração de Jesus. Amém. Como ação, compromisso, eu quero dizer a Jesus hoje que eu quero ser testemunha dele, a exemplo de Paulo e de Pedro. Quero pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre mim. Sem ele eu vou afundar nas águas do mar da vida e vou negar Jesus na primeira provação. É o meu desejo, desejar Deus como Ele me deseja para amar e crer cada vez mais, sem fugir da cruz do dia a dia. Para encerrar, quero dizer que Paulo não fechou seus ouvidos, ouviu e entendeu a palavra de Jesus. Ele deixou-se invadir pelo Espírito Santo e entregou-se de corpo e alma ao serviço da evangelização. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, uma mudança radical. Ele quer que nos tornemos Pedros e quer ver-nos convertidos em Paulos. Peçamos à Mãe que esteja conosco nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.